Para saber a importância do leite de cabra na alimentação dos brasileiros desde a infância, o curso de Medicina Veterinária da Universidade Estácio de Sá, campus Petrópolis, visitou um capril localizado em Nova Friburgo. Conversamos com um clínico geral e uma nutricionista para saber como incluir esse leite de cabra na alimentação das crianças. Hoje estamos aqui no Capril Rancho Grande da proprietária Patrícia Barretos. Há mais de 30 anos, Patrícia e seu marido mantêm um rancho grande e juntos desenvolveram várias receitas com leite de cabra e fornecem os produtos no comércio local de Nova Friburgo. A proprietária do Capril descobriu os benefícios desse laticínio depois que precisou complementar a alimentação da sua filha que tinha problemas com a ingestão do leite de vaca. Eu comecei por conta da minha filha. Ela teve uma intolerância ao leite de vaca, logo que eu tive que dar complemento, e ela teve essa intolerância. Então, uma das indicações seria o leite de cabra. E antes de decidir, eu até testei o leite de soja, depois testei o de cabra, e com o resultado que a gente teve com o leite de cabra, a gente acabou, não tinha nada que prendesse a gente no Rio, eu morava no Rio, meus pais tinham um sítio, e incentivaram. A gente veio em Friburgo, na época era um polo de caprinocultura, e a gente acabou visitando vários criadores e se encantou pela atividade e pensou, por que não, né? Se é bom para ela, se é bom para as crianças, se tem essas propriedades, por que não? O zootecnista Luciano Leme fez uma expedição pelo Brasil e pesquisa sobre os benefícios do leite de cabra na alimentação dos brasileiros. Parte do seu trabalho é quebrar preconceitos sobre os produtos feitos com leite. Luciano também aponta a importância da gestão de produtos de capris e de enxergar esse trabalho como uma empresa formal. O projeto Expedição BR Brasil, ele tem como objetivo dar visibilidade, vez e voz às cadeias produtivas de caprinos e ovinos em todo o Brasil. Nós vamos percorrer todos os estados brasileiros, num projeto que dura 2 anos e meio, começou dia 5 de outubro do ano passado e vai até dezembro do ano que vem, mesmo para mostrarmos o que tem acontecido com todos os elos da cadeia produtiva de caprinos e ovinos. Não só os produtores, mas também instituições de ensino, universidades, institutos federais, frigoríficos, laticínios, curtumes e todos os elos que compõem a cadeia produtiva de caprinos e ovinos. E ele começou com o objetivo exatamente de entendermos a necessidade de nós darmos uma maior amplitude de visibilidade aos criadores e aos produtos derivados de caprinos e ovinos. A função do zootecnista é fundamental. Primeiro, do ponto de vista de gestão da propriedade, né? Nós temos que entender a propriedade, independente do tamanho da propriedade, como uma empresa. O foco tem que ser empresarial, números, dados, informações, índices zootécnicos, para que a gente tenha condição de tomar a decisão de gerenciar a propriedade. Outro papel importante da zootecnia é a questão dos manejos, manejo sanitário, manejo reprodutivo, manejo nutricional. Nutrição e sanidade são essenciais para que haja resultado reprodutivo, para que haja eficiência reprodutiva e, consequentemente, eficiência produtiva. Então, esse espaço aqui de baixo, a gente está preparando, de um lado, para as prenhas, porque quando nasce não fica... Porque o nosso capril ele é suspenso com ripado, por conta aqui embaixo era tudo muito úmido, né? A gente tem umas nascentes que passam por aqui, então a gente resolveu fazer ele suspenso por conta dessa umidade e por facilidade de limpeza, né? Para manter o espaço um pouco mais limpo. E aqui embaixo a gente agora está preparando para as cabras prenhas e do lado de cá para os filhotinhos. Até já estamos com alguns. Esses são os menorzinhos, aí à medida que vão desmamando a gente vai passando para cima. Qual a raça que predomina aqui, que vocês trabalham? A gente tem basicamente duas, a Sunny e a Parda Alpina. Na verdade, a gente meio que começou até com essas duas raças, porque o primeiro bode que eu ganhei de um criador que me ajudou foi um bode Parda Alpino. E a gente também tinha umas cabras, comprou umas cabras Sunny, que eram, na época se falava, eram as mais leiteiras, tinha mais... seria melhor para uma criação. Então foi por isso que a gente começou, e só que a gente, como tinha o bode pardo, a gente começou, até fez um pouco de cruzamento entre elas e acabou gostando também da parda, né? Tinham boas pardas, boas de leite, né? Então a gente acabou ficando e fica uma cabra assim mais rústica, mestiça. Como o nosso objetivo é tirar o leite, não seria exposição, não seria vender animal puro, a gente optou por seguir essa linha. Igual você falou, né? Sobre
sua filha que ela necessitava desse leite, né, que foi uma opção. O que você acha que ele traz de benefícios? O primeiro benefício foi, ela tinha uma intolerância à proteína do leite, que é a alfa-beta-caseína 1, que o leite de vaca tem e o de cabra não tem. Então, e que normalmente é o que causa a maior parte das intolerâncias, né, com relação à proteína. E ela se deu super bem com o de cabra. O que ela tinha quando ela tomou o de vaca, ela não apresentou quando tomou o de cabra. Então, esse seria um dos grandes benefícios, foi o que eu senti com a minha filha. Foi uma das coisas que me tomou, assim, que me fez decidir pesquisar a questão de criar cabras. E por quê, né? Porque eu vi que era uma coisa super benéfica, ela precisava e trouxe um resultado muito bom. O leite de cabra é rico em uma série de nutrientes, gorduras e proteínas. Ao ser incluso na alimentação infantil, a partir dos 12 meses de idade, pode ser mais nutritivo do que o leite de vaca. É o que afirma o Dr. Rubens Guerreiro. Eu tenho feito trabalhos como médico em lugares rurais. Conheço as áreas do Nordeste, principalmente onde tem carência de vegetação e dificuldade nutricional, mas a gente observa que onde tem este gado caprino, as pessoas têm um estado nutricional melhor. E nas montanhas de outros países também, onde o gado não consegue caminhar, porque a cabra ela sobe facilmente, né, através dos cerros, das montanhas. E igualmente se vê que as crianças têm um estado nutricional melhor e um desenvolvimento, principalmente cerebral, digamos assim, melhor. Para quem é intolerante à lactose, pode ser que as cabras não ajudem tanto, mas considerando que o leite de cabra tem uma absorção mais fácil no organismo, a doutora em nutrição Liane Laís fala que, para adultos e crianças, o laticínio capril pode ser uma opção. Na impossibilidade de um aleitamento materno exclusivo, seja por uma questão da mãe não poder amamentar ou por uma pouca produção de leite, sim, ele pode ser introduzido de uma forma, já que ele tem essa questão do processo digestório, né, da digestibilidade dele, ser melhor do que do leite de vaca. O leite de cabra ele é rico em fosfatos, é rico em cálcio, rico em potássio, magnésio, pobre em sal, e isso facilita a entrada das proteínas e das gorduras que ele possui dentro do organismo da criança. E uma das coisas que é muito interessante no leite de cabra é que um dos tipos de carboidrato dele é oligosacarídeo. E o que o oligosacarídeo é? Ele tem uma função que a gente pode dizer prebiótica no intestino, favorecendo a microbiota intestinal, melhorando processos inflamatórios, melhorando a imunidade. Falamos do fosfato. O fosfato ele entra no metabolismo do cálcio. O leite de cabra é rico em magnésio também, o que facilita na conformação de ossos para a criança, no crescimento do sistema ósseo, o sistema ósseo, né, principalmente dos dentes. E falando dos velhos, pode ser utilizado também para casos de osteoporose. Quando a gente fala em alergia, a gente fala alergia à proteína do leite. E aí a alergia à proteína do leite é tanto da vaca quanto da cabra. Eu não lembro que eu falei que eles têm o mesmo teor proteico. Assim como eles têm a mesma composição de proteína. A diferença é que a proteína da cabra, a caseína do leite de cabra, vai ter uma ligação química ali diferente, uma alfa-caseína, se eu não me engano. Eu, como nutricionista, eu sempre falo que o mais importante na nossa alimentação é a gente evitar a monotonia, ou seja, é a gente criar a variedade em tudo que a gente consome. A gente evita a monotonia e a recusa. E aí eu também acho que um ponto bem interessante nessa questão da gente mesclar o consumo do leite de vaca com o leite de cabra, hoje já se sabe muito dessa questão de o quanto que você não era intolerante à lactose quando criança, mas se torna intolerante quando adulto. Até muito mais nesse processo da digestão. A gente variando, aí é uma coisa da minha cabeça, tá? Eu penso. A gente pode evitar, talvez, esse processo da maturação, né? Da maturidade dos receptores da lactose, né? No caso, a lactase, talvez diminuindo um processo de intolerância na fase adulta. Porque ela tem uma importância econômica para o produtor que vive da atividade da caprinocultura. Não é um produtor que está gerando renda, está gerando emprego, está mantendo a atividade no campo, permite a sucessão familiar,
A caprinocultura é uma atividade relativamente onde se permite utilizar a mão de obra da mulher, do jovem, né? De uma pessoa de idade mais avançada, porque são animais dóceis, são animais leves, animais fáceis de serem liderados, de serem manejados, cabem em propriedades de pequena, média e grande tamanhos, né? E nós temos que levar em consideração, em especial no Rio de Janeiro, como em diversos outros estados brasileiros, onde a maior parte das propriedades são pequenas e médias propriedades abaixo de 50 hectares. E como é que você separa os lotes aqui dentro? É mais ou menos por idade e por fase de lactação. Então, assim, as de leite estão mais perto daqui da sala da ordenha. Uhum. O bode, por enquanto, está aqui porque a gente está terminando a baia dele lá fora. Tá? Você teve que refazer. E aí ele vai lá para fora de novo, porque a gente gosta de manter ele longe da criação. Até por conta de ele que passa o cheiro, que às vezes a pessoa fala, o leite tem um cheiro mais forte. Não, tem também, né? São 2 ácidos que causam isso, podem causar isso, mas o bode perto também ajuda, porque o leite é muito sensível a qualquer tipo de cheiro, né? E aí a gente trabalhar com leite mais fresco ajuda também a diminuir essa probabilidade de um sabor um pouco mais acentuado, e a higiene na hora da ordenha. Na realidade, nós precisamos primeiro desmistificar, né, algumas questões, principalmente relacionadas a preconceitos do consumidor, que muitas vezes ainda acha que o leite de cabra tem cheiro de bode, ou tem gosto forte, né, ou é só aquela condição. Isso não é fato, isso não é verdade. O leite de cabra, guardado os cuidados com as boas práticas de produção, de ordenha, né, a higiene, sanidade dos animais, condições adequadas de obtenção do leite, é um alimento de excepcional qualidade. É igual você falou dos cuidados aqui dentro, né? Da altura, para não criar umidade. O que mais, além disso, qual os cuidados que você tem aqui dentro? Aqui, com relação à limpeza do ripado, a gente varre todo dia, né? Então, elas ficam num ambiente, não ficam naquela cama que às vezes pode ficar mais úmida. Isso ajuda a evitar a mamite. Isso já começa lá na sala de ordenha com pré-dipping e o pós-dipping. Aí elas recebem a comida, ficar um pouquinho de tempo em pé, para depois, se elas deitarem no ripado, não ter diminuir esse risco de contaminação, né? De ter uma mamite, alguma coisa nesse tipo. E como é que vocês trabalham com a gestação delas aqui dentro? Normalmente a gente tem um período natural de cobertura, que seria janeiro, fevereiro, às vezes estende para março, e a gente está voltando a fazer a indução por luz ou por hormônio. Normalmente a gente faz por luz, que seria no período que não é o natural de cobertura. A gente meio que induz ela, aumenta o período de luz. Quando a gente encurta, elas entendem que seria a época que natural, né, que é um dia mais curto, e aí elas entram no cio de novo para a gente ter 2 estações e minimizar a falta do leite na entre-safra. Ali são as que já desmamaram, né? Isso, aqui elas são as que desmamaram, que estão desmamando, e essas são as novilhinhas agora um pouquinho anteriores a elas. E quantos machos vocês têm para cobrir? Hoje a gente está com 2. Então, estamos criando um que está pequenininho lá na frente, porque para mudar um pouco o sangue, não ter a consanguinidade que vai trazer algumas doenças, alguma malformação. Então a gente, de vez em quando, a gente muda o reprodutor por isso. Pré-dipping, a gente, assim que elas chegam e prende, a gente lava, porque é meio para tirar qualquer sujeira que tenha no coisa. Você borrifa, espera, aí ele borrifa em todo mundo e dá o tempo do produto agir. Aí a gente pega, vai secando cada teta com uma folhinha de papel para cada cabra. Uhum. E assim sucessivamente. Também vai dando tempo e aí começa a tirar o leite. E aí no final ele entra com o pós-dipping e coloca no animal. Isso a gente deixa também, vai proteger contra uma possível contaminação. Em média, quantos litros de leite você tira no dia? Hoje, como as cabras estão ainda alimentando os filhotes, assim, pariram há pouco tempo, estão limpando o leite, está com uma faixa aí de uns 20 litros, talvez, por dia. E a tendência é aumentar um pouquinho, que agora no primeiro mês, até os 3 meses, costuma subir,
Depois tem cabra que mantém a produção, tem cabra que cai um pouquinho e depois mantém, tem cabra que cai bastante, então tem uma lactação mais curta. A gente está dando preferência, um dos parâmetros de seleção é ela, mesmo que ela caia um pouquinho, mas que mantenha mais tempo a lactação. Bom, Patrícia, você pode mostrar mais um pouco sobre os derivados que você fabrica aqui? É você mesmo? Como Sou eu mesmo que fabrico. A gente hoje tem o nosso leite produzido, eu compro de produtores parceiros. Então, se atender os padrões de qualidade que a gente exige, a gente compra, porque é uma forma até de ajudar o entorno, né? Tem muitos que produzem, não tem como beneficiar, e para a gente é interessante ter um volume maior de leite e poder beneficiar. Então, um dos primeiros produtos nossos foi o leite engarrafado, pasteurizado, congelado. Sim. Hoje ele já pode ser comercializado sem congelar, mas a gente continua congelando até por uma segurança maior, dar uma validade maior para o produto. Você pode deixar 60 dias, mas a gente sempre prefere fazer assim um pouco mais fresco, né? Vamos dizer assim, mais perto de... Eu não faço estoque grande, todos os produtos, a gente trabalha com estoque pequeno para você sempre ter um produto mais fresquinho, né? Você entregar com menos tempo de pronto. Então o leite foi um dos primeiros que a gente fez, até por conta de eu ter necessidade para minha filha. Eu comecei com produtos que uma criança pudesse consumir, né? Que você não conseguia muito, né? Na verdade, quando eu comecei, você não tinha muita opção de produtos de cabra, e os que tinha às vezes não eram queijos mais elaborados e tal, então que uma criança normalmente não consome. Aí a gente começou o leite, depois foi para o frescal, passou para um iogurte, e aí depois a gente foi fazendo o Boursin pasto, o Boursin no azeite, o feta, e aí a gente foi, cada hora a gente foi fazendo mais alguma coisa, o doce de leite, tem outros tantos que a gente faz que não... às vezes não estão em linha normal, então a gente está sempre procurando inovar um tempero, uma forma, um outro produto, né? É igual você falou, né, da sua cliente, que você fabricava para a filha dela, né, produtos. Isso. Da noninha, leite condensado. Foi, a gente fazia o leite condensado e ela conseguia fazer o brigadeiro para a filha. Então a filha ia para os aniversários de criança, nunca podia comer nada, e aí quando ela descobriu que o nosso leite condensado, ela adorou, porque ela fazia o brigadeiro, a filha ia para a festa feliz porque ia poder comer brigadeiro, que ela não ia fazer mal, e então foi isso é uma satisfação muito grande, porque como eu passei pela dificuldade, só que minha filha nem era tão severa a intolerância dela, era mais ao leite, aos derivados nem tanto, mas como eu vi aí eu fui descobrindo que existiam pessoas com intolerância muito maior, e você poder fazer um produto que faça bem a uma criança, que vai dar uma possibilidade da criança, né, consumir um pouco mais, de não ficar tão limitada no consumo, a gente começou a trabalhar esse lado. Esses aqui são? Esses são as pastas, são os Boursins, a gente tem ele natural, e aí fez com manjericão fresco, tomate seco, eu que faço a pasta de tomate seco com manjericão fresco também, ervas com alho e ervas finas. Então já tem outros em mente para serem lançados. Aí a gente fez o chantilly, a massa é basicamente a mesma, muda às vezes um pouquinho a consistência, e o Boursin é de origem francesa, aí o chantilly é de origem árabe, e a característica dele é ser empanado com tempero. Então a gente fez com za'atar, que é o tempero original do chantilly, né, que é um tempero de origem árabe. E aí a gente fez um mais picante um pouquinho, com páprica, e a gente tem um com orégano e alho, que é um pouquinho mais suave. Então a gente procurou atender os diversos, né, paladares. Até o iogurte é ótimo para as crianças. Sim, né? Aí a gente faz ele natural, sem adoçar e sem sabor por enquanto. Eu já fiz ele com sabor, eu fazia a geleinha embaixo, sem açúcar, a geleinha embaixo e o iogurte sem açúcar em cima. Então era uma coisa um pouco mais natural. Se você quiser adoçar, você põe um mel, você põe alguma outra fonte de doce que você prefira, até para uma criança, às vezes, não tanto açúcar, tem gente que prefere não tanto açúcar. O doce de leite, a gente faz ele puro ou com café. E o Boursin no azeite também, a gente faz ele assim, tradicional, com ervas finas. E a gente lançou o empanadinho com za'atar, que seria a versão, vamos dizer, do chantilly no azeite. O queijo feta, que é de origem grega, é muito usado em saladas, é um queijo um pouco mais seco e quebradiço. E a gente ainda faz uma linha de curados que, por conta da entre-safra, a gente estava com pouco leite, a gente não fez. Então a gente deve voltar a produzir agora. Patrícia, para finalizar,
Você sabe que tem muita gente que tem preconceito, não conhece tanto esse laticínio. Dá uma mensagem para as pessoas que não conhecem. Eu sempre aconselho a pessoa a provar. Prova, se gostar, você vai ser mais um adepto a um produto bom para a saúde. E se você não gostar, pelo menos você provou e teve a oportunidade de dizer que realmente não gostou. Então, acho que você sempre deve provar. Existem diversas marcas e cada uma tem a sua característica. Então, assim, às vezes você não gostou de um, pode gostar de outro. Eu sempre sou a favor de provar. Eu acho que nunca diga não sem primeiro experimentar, né? Então é isso, Patrícia, muito obrigada por receber a gente aqui. Eu que agradeço vocês. Nosso trabalho demonstrou a importância da utilização do leite de cabra na alimentação dos brasileiros, com foco no público infantil, reforçando que escolhas nutritivas hoje são alicerce para uma geração mais forte e saudável amanhã.